Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 25 de junho a 1º de julho. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Aprendizado ou sofrimento? Nós temos nessa semana um movimento astral extremamente interessante que, se nós soubermos lidar com essa energia que representa a força de Lilith, que eu transmutarei na linguagem de alguns arcanos aqui, de acordo com o movimento astrológico, nós temos a possibilidade de demonstrar que aprendemos, que tudo que nós passamos, seja na fluência ou no rigor, que nós assimilamos, mas principalmente para as pessoas que de repente não demonstrarem aprendizados, esta renovação astral pode trazer para muitas pessoas sofrimento. E quando eu falo sofrimento, não é necessário pensar numa coisa extremamente pesada. O sofrimento, que pode ser uma coisa calada, algo que a gente não teve um êxito, ou alguma coisa que nos magoou um pouco e a gente deu uma engavetada. Então, cada um, de acordo com os aprendizados e a própria experiência pessoal, pode demonstrar, de repente, essa característica que pode incomodar um pouco. Como eu sempre faço, sempre no início do nosso bate-papo de tarô, gosto de informar que eu não vou abrir as cartas aqui. Sempre temos pessoas novas que estão conectando aqui o nosso conhecimento. Na verdade, nós vamos pegar o movimento astral ou o movimento astrológico e transmutar na linguagem dos arcanos. Com isso, nós vamos fazer associação de planetas e signos com os arcanos maiores, e estas associações não fui eu que fiz. Eu sigo a sabedoria das idades, que é cultuada pelos seres que de repente criaram esse próprio baralho de tarô que está aqui, Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papos e Eliphas Levi, e outros ocultistas de extremo valor. Então eu procuro seguir estas associações, novamente digo, que não fui eu que fiz, e com isso a gente pode elaborar, seja qual for a associação que você aprecie, uma linha de pensamento para trabalhar exatamente esta força astral, ok? Então, inicialmente, o que nós podemos falar? O que representa a força de Lilith transmutada nos arcanos? Sempre quando falamos de Lilith, vem aquela coisa de uma energia maléfica, desafiadora, ok. Mas se nós soubermos, como o próprio tema que eu trouxe, demonstrar aprendizado em relação a esta renovação que ela terá essa semana, nós podemos transformar isso em poder, em força. Quantas pessoas, quer ver como vocês vão entender isso facilmente? Quantas pessoas, depois de sofrimentos, de uma experiência que não ficou bacana no momento que ela foi vivida, essas pessoas se tornaram mais fortes. Este é o grande segredo de Lilith. E para mim, quando nós falamos da energia da força de Lilith, eu trago dois arcanos que atuam de forma conjunta. Eu trago o arcano 2, a sacerdotisa, modulada pelo arcano 15, o diabo, que traz muito esta alcunha de Lilith, esse poder alquímico que pode criar aprisionamentos e sofrimentos ou uma sublimação que pode se tornar uma grande luz. A força da sacerdotisa é uma força de demonstração, é uma força de revelação. Como eu sempre falo, quando essa energia vem, que representa a força lunar expressa, nós temos, através dos próprios arquétipos que envolvem a energia desse arcano, a demonstração, a revelação, o livro, as chaves que abrem todas as portas, o descortinar de véus. Então, esta força lunar que está presente aqui, ela irá demonstrar para nós tudo que deve ser sublimado, tudo que deve ser trabalhado, para ver, como o próprio tema que eu trouxe, se nós aprendemos ou se nós possivelmente vamos passar desafios pesados. Então, quando nós vemos a associação desses dois arcanos, a primeira coisa que a gente deve observar nessa semana é que temos essa transmutação. Nós temos uma energia que está finalizando um ciclo e está reiniciando outro. E essa força de Lilith, que pede exatamente essa sublimação, mas esta sublimação que será demonstrada para nós, e de acordo com a forma que nós encararmos todas as energias ainda mal resolvidas, irresolutas, ou por que não? Muitos já podem, de repente, estar trabalhando isso de uma forma legal, e essa energia, através do poder alquímico do próprio arcano 15, pode representar uma grande luz. Então, com isso, nós precisamos primeiro meditar no seguinte:
Nessa semana, possivelmente se demonstra para nós determinados assuntos que a gente olha e fala assim, não, eu sou vitorioso perante isso. Quando eu observo esta situação, eu digo que eu sublimei essa energia, eu aprendi, estão entendendo o tema? Eu aprendi, eu me defronto com ela de uma forma que eu me considero vitorioso. Por mais que ela tenha me machucado, que ela tenha me chateado, eu não vou ser vencido por essa energia. Eu entendo que de alguma forma eu abri a minha energia em relação a ela, ela chegou a mim, por mais que na hipótese mais densa, você fala assim, não, mas eu fui enganado, eu estou assim, com uma energia extremamente pesada, eu tenho que demonstrar que isso não está bem resolvido. Ok, eu até concordo que muitas vezes a gente se perde dessa forma, de acordo com o que a gente vive, mas uma reflexão que eu trago para todos. Não vai adiantar nada numa situação pesada ainda como essa, já alivia um pouquinho mais durante a nossa conversa, não vai adiantar nada a gente viver aquele ditado de olho por olho, dente por dente. Muitas vezes a gente fica assim com essa situação. A gente recebe o peso da experiência, isso causa um sofrimento que, por mais que ele não seja aparente, ele está aqui dentro e sempre quando ele vem à tona, porque tudo que está mal resolvido, preste atenção nisso, tudo que ainda está mal resolvido, que a gente engaveta, quando a gente menos espera, vem a experiência de novo, que a gente se defronta com a situação, ou pelo menos lembra dela, e a gente é envolvido por essa energia. Então não adianta, como disse Gandhi, este grande ser, ele falou, olho por olho e todos ficaremos cegos. Então é o momento de nós questionarmos nesta finalização de ciclo, voltando agora, saindo um pouco da energia extremamente densa, mas eu acredito que eu tenha oferecido um caminho de reflexão para quem, infelizmente, esteja envolto nesse tipo de força. É o momento de se levantar, é o momento de demonstrar, olha, passei o desafio, está pesado, mas vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos começar a construir algo novo, uma vibração nova. Vamos voltar a acreditar, porque se a gente fica totalmente ali focado naquela energia desafiadora, utilizando a mesma linguagem que ela, que é o olho por olho, imerso na densidade, a gente não vai resolver nada. A gente precisa aprender a dar uma acalmada, a chegar e observar a experiência e perguntar para ela, por mais desafiadora que seja, qual é o tipo de aprendizado que ela me trouxe? Que tipo de força que está presente ali que eu preciso aprender a sublimar? Esta é a grande chave quando nós falamos de Lilith, que representa exatamente tudo que pode ser demonstrado nessa semana. Muitas pessoas podem sentir uma energia que volta, uma força mal resolvida, mas chega e fala assim, ok, voltou. Mas se eu for e impactar essa energia ainda com toda a força desarmônica que está em mim, eu só vou piorá-la. Eu só vou acentuar a presença dela e isso, por mais que a gente pense, agora eu descarreguei, agora está tudo certo, não. Você utilizou o mesmo tipo de força e linguagem para que o que está dentro de você mal resolvido retorne de uma forma ainda mais intensa. Aí você é vencido pela energia. Você não demonstra a sua vitória, você não demonstra a sublimação. Vocês estão entendendo agora porque o arcano 15, que eu associo diretamente a essa força de Lilith, que se renova essa semana, traz exatamente este atributo correspondente a essa força alquímica que está dentro de nós. Sempre quando o diabo aparece num jogo de tarô, normalmente, não estou dizendo que é uma regra, mas normalmente os tarólogos colocam como força de ganho material, poder, magnetismo e etc. Isso pode representar esta força quando nós sabemos sublimar isso, porque senão pode representar um tremendo de um aprisionamento. Observem o desenho aqui. Os dois seres que estão nos pés do caprino aqui, que representa o diabo alquímico do tarô, que estão aprisionados nessa força e não compreendem que é necessário o caminho do meio para que haja sublimação. E como que o caminho do meio, quando falamos de Lilith, opera? Veja bem, o caminho do meio representa quando não existem os extremos,
Porque quando a gente se concentra exatamente num extremo de uma situação, vamos supor, uma situação desarmônica, cada qual com a sua, que, como eu disse, isso pode ser demonstrado lembrando o Arcano 2, a força lunar está em jogo, porque Lilith é um ponto lunar, por isso que eu coloco esta combinação de arcanos para demonstrar o que ela representa. Se nós ficamos no extremo, de repente, da energia pesada, da energia densa, não existe a possibilidade do meio, porque ambos estão no mesmo extremo de energia densa. Como é que você vai chegar no caminho do meio se você demonstrar o aprendizado? Aí você vai saindo desta força para outra extremidade e aí surge a possibilidade do caminho do meio. É difícil? Claro que é. Extremamente desafiador, mas eu recomendo para todo mundo aqui que está vivendo um desafio denso, que está pegando, que está pesado, seja qual for. Não adianta você ficar inundado naquela energia que você não concorda. Por isso, aprendizado ou sofrimento. Se você demonstra uma potencialidade luminosa, não, vamos transformar isso. Estou vendo aquilo, não concordo, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso demonstrar, como eu disse, o aprendizado dessa experiência que está sendo difícil de eu assimilar? É extremamente desafiador. Mas se a gente souber lidar com este tipo de força, a gente tem a possibilidade do caminho do meio. Aí tudo que pode ser demonstrado, ou que volte, ou que retorne essa semana, se você não demonstrar esse caminho do meio, saindo do extremo que de repente representa a densidade, se você conseguir sair disso, você é um vitorioso. Se você não conseguir, você é um derrotado. Aí vem, como eu disse, a palavra, nem gosto de falar sobre ela, vem exatamente o sofrimento. Então nós temos que ter muita atenção nessa semana, com tudo que de repente pode permear as nossas experiências, que tenha exatamente este ponto ou este foco. Seja uma coisa pequenininha, como também uma coisa que está aí há um bom tempo mexendo com você, porque este ciclo, essa é uma dica que eu falei ontem no vídeo de astrologia, mas que fica aqui gravada também. Este ciclo lilithiano que se renova exatamente nesta semana, precisamente dia 29, representa diretamente uma força que pode trazer assuntos à tona de 9 meses atrás. Veja bem, então basta vocês fazerem um retroativo da data de hoje, postagem do vídeo dia 25 de junho, que são 6 meses, vejam 3 meses ainda do ano de 2023. Dezembro, novembro e outubro. De repente, se você passou alguma coisa pesada que ainda está mal resolvida neste período, que eu acredito é um período bem longo, tudo isso pode retornar de uma forma bem intensa. Claro que eu estou trazendo foco principalmente aqui para as pessoas que podem ter o seu campo astral aberto para essa possibilidade do sofrimento. Mas muitas pessoas podem se demonstrar vitoriosas. Então, o que pode ocorrer? Para estas pessoas que fizeram esse seu trabalho lilithiano, agora o que acontece? Essa energia demonstra que você sublimou isso, que você está forte, firme e conciso para continuar adiante, mas consciente. Passou, aprendi, não vou ficar vibrando energias densas, energias pesadas, para que isto complique ainda mais. Então essas pessoas estão prontas para esta renovação, para afirmar, vocês vão ver os próximos arcanos que eu vou colocar aqui, para afirmar energias boas, para movimentar uma energia renovada, uma energia bacana, finalizando um ciclo de aprendizados para que novos aprendizados surjam. Então existem pessoas também que estão vitoriosas. Agora vem exatamente o meu questionamento para todo mundo. Quando você pensa, medita, reflete, interage com as suas experiências principais, as suas prioridades, como que você vê isso? Está tudo bem resolvido? Está arrumado? Está legal? Aceitei a movimentação e transmutei essa energia, agora de uma energia complicada num aprendizado que está forte e firme em mim, e com isso eu me comprometo para novos aprendizados surgirem e eu me tornar cada vez uma pessoa melhor. Será que isso está presente? Como também, nesses 9 meses, também é uma possibilidade, eu sempre lanço, como eu disse,
gosto de ajudar mais, contribuir, de acordo com a minha possibilidade, sujeito a erros e enganos, as pessoas que estão passando mais desafios, mas também nós temos as pessoas que podem demonstrar uma energia maravilhosa de vitória, de compreensão, de novo ciclo e etc. Tudo isso está em jogo. Então basta, como eu fiz esse questionamento, que cada um medite nas suas prioridades e o que está vivendo verdadeiramente. Agora, os dois arcanos que trazem essa energia de Lilith. Vamos lá. Lilith está saindo desses 9 meses da energia do 6º signo e rumando para a energia do 7º signo. Esta migração ocorre exatamente nessa semana, como eu falei, no dia 29. Então, nós estamos ainda vivendo até o dia 28 a energia do 6º signo. Olha que interessante como traz mais reflexões para nós. Quando nós falamos da energia do 6º signo, estamos falando da roda da fortuna. Quando nós falamos a roda da fortuna, nós não estamos falando diretamente da fortuna material, é a fortuna da alma bem resolvida. É a fortuna da alma, do nosso poder psíquico, nosso pensar, sentir, desejar, de uma forma bem harmônica. Olhem esse arcano, que fantástico. E é este arcano que Lilith ficou modulando exatamente esses 9 meses que eu falei, desde outubro do ano passado. Esta roda, ela demonstra o seguinte, este é o movimento dela. Nós temos a esfinge aqui no centro, e aqui nós temos um ser que representa um ser com a força mais destrutiva, transformadora. Nós poderíamos chamá-lo de Tifon ou Tifão. E essa energia, ele aqui desce, é transmutado pelo poder da esfinge, e esta mesma energia sobe como uma força bem resolvida. Aqui nós temos a mescla de 2 deuses. Nós temos Hermès, aqui a gente vê o caduceu de Hermès, e nós temos o deus Anubis, então podemos chamá-lo de Hermanubis. Então esta energia de Tifão, ou a força transformadora e destruidora, se recicla como consciência e sobe como algo bem resolvido. Por isso que aqui ele se afasta da esfinge e aqui ele sobe. A esfinge é o fiel da balança, traz a espada da sabedoria, um símbolo enigmático que em todos os preceitos de todas as culturas representa algo que deve ser sublimado e bem resolvido dentro de nós. A esfinge é o próprio ser humano, com as suas 4 consciências que aqui estão presentes, para que exista a possibilidade de uma sublimação da nossa própria alma. Então, pegando todo esse conceito arquetipal do arcano, que trabalhou 9 meses e está na sua última semana, por isso que a gente deve ter um cuidado e demonstrar diretamente o aprendizado da experiência, essa energia pede para nós tudo que você passou de energias densas, complicadas, que de repente você sabe que devem ser transmutadas, transformadas, elas passaram pela roda e se tornaram fortuna com a subida da consciência. Olha o caduceu do Hermès. E agora você se considera um vitorioso? Vejam que lindo a mensagem desse arcano. Então poderíamos dizer que nesses 9 meses nós tivemos a movimentação desta roda com o arcano 2 e o arcano 15, onde é revelado para nós tudo o que deve ser sublimado. Aí muitas pessoas podem ter passado os desafios extremamente intensos, como a gente bem sabe, e com isso o que ocorre? Você entendeu que se isso chegou para você, este também é outro preceito da iniciação. Se algo chegou para você, é proibido pela lei, que no caso a lei aqui é representada pela própria esfinge, é proibido pela lei que seja passado algo para nós que a gente não seja capaz de superar. Todos nós temos a capacidade, temos a força. Se chegou a nós, nós temos a possibilidade de sublimar isso. Este é o grande jogo de tudo que se passou nesses 9 meses com a energia de sublimação de Lilith.
onde a verdadeira fortuna é este poder transformador que cria novas possibilidades perante a grande lei que rege tudo e todos. E essa grande lei é a lei divina. Isto representa uma das formas de nós conectarmos este símbolo extremamente enigmático que é a própria esfinge. Então, todos nós recebemos esse impulso dessa roda. Só que, como eu já fiz o questionamento, agora seria como se fosse uma sequência daquele questionamento anterior. Tudo que você passou como desafios, você conseguiu fazer com que isso descesse na roda. Demonstra um aprendizado forte que está gravado aí no seu coração, e isso se torna uma potencialidade que pelo menos não vou errar de novo. Ou entendo por que esse tipo de força densa que se manifestou em mim através de uma experiência, agora eu sublimo isso com a sabedoria do caduceu de Hermès e eu renasço. Por isso que Anubis, que representa exatamente aquele no panteão egípcio que abre as chaves para as pessoas que morreram para renascer em outras realidades, ele está presente aqui. É o poder máximo da sabedoria como um renascimento. Então questione que se nessa semana o Arcano 2 demonstrar para você determinadas energias, determinadas forças que ainda devem ser trabalhadas, que você tem esse poder do renascimento, que você resolve isso dentro de você, que você não fica naquele extremo denso que você, na verdade, não concorda, e você transforma isso numa potencialidade para que suba como uma consciência bem resolvida dentro de ti. Mas para as pessoas que não aceitarem essa transformação, são as pessoas que ficam presas aqui e ficam se autodestruindo internamente, com mágoas, com energias de sofrimento, com energias de arrependimento, com energias que não demonstram o aprendizado verdadeiro, que essas duas serpentes que aqui estão representam esta força dual, que quando ela está harmonizada, ela representa diretamente a sabedoria colocada em prática para que a gente saiba renascer e vibrar uma energia bem resolvida em relação a todos nós. Então vejam que força extremamente auspiciosa que nos acompanhou, que é a Roda da Fortuna, por 9 meses em relação a essa energia de Lilith com a sacerdotisa e o diabo. Agora vem uma outra grande chave. Quando chegar dia 29, esta energia da Roda da Fortuna migra para outra força. É o jogo astrológico do 6º para o 7º signo zodiacal, seguindo, como eu disse no início do nosso bate-papo, esta associação desses grandes ocultistas. E quando nós falamos da energia do 7º signo, nós entramos no Arcano 12. Então, toda aquela movimentação, vejam que interessante isso, toda aquela movimentação de transformação das energias densas, das energias mal resolvidas, que a gente ainda tem que aprender. Muitas pessoas podem ter essas revelações nessa semana. Agora a gente se compromete com isto de uma forma bem resolvida ou não. Por isso que este arcano também, infelizmente, mal compreendido por muitos, ele representa, quando aparece para as pessoas, nossa, aqui tem sofrimento, aqui tem uma energia complicada. Não. Coloque uma palavra melhor para interpretar o Arcano 12, comprometimento. Da sua energia de uma forma integral para você seguir adiante. Veja que interessante. Quando nós observamos este ser aqui, ele está associado ao número 7, que é o número evolutivo. Aí você fala, pô, Newton Schultz, mas ele é o Arcano 12. Calma lá. Se nós observarmos, nós temos o 4, que é feito pelas pernas. Olha que interessante. E por quê? Ele está com os braços cruzados. É um símbolo alquímico, porque isto representa o triângulo. Então aqui nós temos o 3 e o 4. Então representa todos os estados de consciência plenamente expressos nesta energia. Aqui seria como se tivesse um botãozinho aqui, então escondido no cinto. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão vendo que é interessante? Então representaria, como na própria coluna desse ser,
todas as suas energias, os seus 7 chakras, bem alinhados e bem compreendidos. Quando eu digo alinhados, eu digo harmonizados em relação ao seu propósito. Por isso que quando ele derrama esta consciência aqui, no jogo terreno, por isso que ele está de ponta cabeça pendurado, ele demonstra, olha, o saco lunar à esquerda derramando exatamente todo o conteúdo das moedas de prata e o saco solar derramando moedas de ouro. Então ele se harmonizou com passado, presente e futuro. Ele se harmonizou com este estado de consciência para que todos nós tenhamos esta possibilidade maravilhosa de nos comprometermos com toda aquela movimentação anterior que ocorreu. Então, este arcano, na verdade, ele pode representar diretamente o nosso tema, aprendizado ou sofrimento. Para as pessoas que aprenderam, são pessoas que vão derramar, que representa nós vivendo exatamente tudo aqui em relação às nossas experiências pessoais, que nós assimilamos tudo que foi vivenciado no passado, temos o nosso poder de consciência que representa a sublimação dos nossos estados de força, ou os chakras, como eu citei, e nós temos potencialidades que podem ser criadas, e tudo está caindo de uma forma extremamente harmônica. Então não tem mais o Tifão e nem o Hermanubis. São duas forças que firmam o comprometimento de viver a realidade de acordo com a sua própria força de superação. Quem conseguiu compreender toda esta movimentação de 9 meses de Lilith se demonstrarão fortes, comprometidos, estarão vivendo as suas realidades com perseverança, sabendo que os desafios estão presentes, mas vão demonstrar uma força incrível, como eu disse, em relação ao arcano 2 e 15 bem resolvidos. Mas as pessoas que de repente ainda estarão firmes naquele jogo complicado, denso que eu citei, essa energia vai gerar o sofrimento, porque elas ficarão presas nas suas próprias incertezas, nas suas forças ainda mal resolvidas, porque não conseguem simplesmente virar a chave com a sua energia pessoal para demonstrar aprendizado e, por que não, de acordo com a sua possibilidade e o seu estado de consciência, gratidão pelos desafios vividos, porque foram eles que te tornaram fortes para que você saiba seguir adiante, só que agora extremamente forte e convicto nos seus propósitos. Vejam que maravilhoso isso, vejam que lindo. Todo esse poder transmutacional está presente para que a gente demonstre que tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo e etc., nas nossas experiências pessoais, tudo isso representa diretamente algo, como eu disse, que somos capazes de superar. Então medite isso em relação a qualquer experiência da sua vida. Se você tiver esta possibilidade de compreender que não adianta você ficar preso numa energia, numa força que de repente não demonstre diretamente o que você deve viver em relação ao aprendizado e você fica no sofrimento, como eu disse no início do bate-papo, uma energia pequena ou uma energia extremamente densa, no momento que você compreender isso, você saberá, como eu disse, virar a chave. E como um passe de mágica, as coisas começam a se resolver. Agora, para fechar a nossa troca de ideias, tem ainda um último arcano, que esta força de Lilith, que iniciou a nossa conversa, forma uma polaridade exata nessa semana, precisamente até o dia 29, de uma forma intensa com Netuno. E quando falamos da energia de Netuno, nós pegamos o arcano final, ainda enraizado na força da era de Peixes, ele irá mudar a sua força no sentido de numeração, ele trocará sua energia com o mundo, mas ele ainda representa o arcano 0 ou 22. A finalização de um ciclo para o reinício de outro. E a força de trazer as suas experiências bem resolvidas, olha que interessante, aqui nós poderíamos dizer que é o Hermanubis que sobe, e está aqui preservado no ombro do louco, mas que a força de Tifon sempre estará presente. Não é porque a gente resolve uma situação
que novos desafios não irão surgir. Mas para aqueles que estiverem fortes, convictos, que compreenderam o propósito de tudo que a gente conversou, esta energia pode vir, pode muitas vezes me machucar, mas ela não vai vencer as virtudes e toda a conquista dos aprendizados que eu consegui. Por isso que esse arcano, agora vocês percebem, ele segue adiante, por mais que o animal, de repente, mostre as suas partes íntimas, queira machucar, ele está ali forte, firme e feliz para um novo ciclo ou, na verdade, para um renascimento. Então fica aquele questionamento para todos nós, inclusive para este aqui que vos fala. Vivemos agora, nesse momento extremamente especial, uma força de assimilação dos aprendizados, ou estamos com o nosso corpo totalmente fragilizado, ainda matizado por muito sofrimento. Se é o seu caso, veja esse vídeo de novo, escute ele, você perceberá que basta você fazer simplesmente um giro da chave, que você conseguirá demonstrar de uma forma bem forte que você está predisposto a mudar. Sempre quando temos a transmutação dessa energia de uma força para outra, representa que nós temos que demonstrar, como eu falei para vocês aqui com este arcano, o louco, que estamos predispostos para finalizações e renascimentos, para iniciar tudo de novo com a saga dos arcanos, com o arcano 1, o mago, a inteligência do aprendizado, seguindo em relação a toda esta energia maravilhosa da jornada do herói com os 22 arcanos maiores. Quando eu converso aqui com vocês, eu mesmo aprendo muito, porque eu troco, eu entro em sinergia, como se eu estivesse olhando aqui agora no olho de cada um, para que a gente entre em sintonia com todo esse universo e realmente nos tornemos pessoas melhores. É isso, galera. Vamos para cima, não tem outro caminho. E não esqueçam, se você está afim de acessar um material gratuito, está aqui o meu site, ó. Está terminando o nosso bate-papo, newtonschutz.com.br. Ali você vai ver que tem a reflexão semanal. Você pode se inscrever ali no mailing. Minha equipe deixa um boxezinho ali. Você recebe todos os informativos do nosso trabalho. Você tem o blog pessoal, que é a transcrição de todo o nosso bate-papo de astrologia e tarô. Dá uma pesquisada lá, assim como muito material gratuito de estudo. Vale a pena acessar newtonschutz.com.br. E se você quiser me prestigiar e falar assim, pô, Newton Schutz, eu gosto do jeito que você trata do tarô, da astrologia, você também tem a possibilidade, ali você vai ver meus cursos online, é meu trabalho, é como eu vivo, então eu ainda tenho que cobrar, quem sabe, num futuro que eu espero que não esteja mais distante, a gente possa compartilhar cada um o que cada um tem de melhor com o outro, aí a gente elimina isso do jogo evolutivo. Quem sabe eu tenho essa utopia, eu acredito, mas ainda é o meu trabalho. Se você quiser estudar comigo, ter o meu apoio por e-mail ou também pelo chat dos cursos, você não vai ficar sozinho nem um minuto, seja qual curso você escolher. Tem tarô, tem astrologia, tem numerologia, tem radiestesia, tem muitas coisas. São 40 anos de aprendizado, com muitos atendimentos que eu fiz, hoje eu não faço mais, que eu deixo ali em relação aos meus cursos. Então pode ser, por que não, uma oportunidade de você sintonizar tudo isso. Então, você tendo todo o meu apoio, você pode, por que não, se tornar até um profissional, isso mesmo, porque todos os meus cursos oferecem um certificado assinado por mim no final. Então, se isso tem valor para você, com todo o meu coração, você vai receber esse certificado. E você poderá, sem sombra de dúvidas, ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta, ajudando muitas pessoas. E, no mínimo, caso você não queira se tornar um profissional, utilizar essas linhas de conhecimento, novamente digo que representam o meu trabalho, você terá a possibilidade de tornar a sua vida muito mais consciente e a prosperidade, seja qual for que você busca, estará junto de você. Está aí, novamente, newtonschutz.com.br. Finalizando, você tem 7 dias de garantia. Se adquirir um curso meu, recebeu as aulas iniciais, não curtiu, continua aqui com a gente nos vídeos gratuitos, mas se você não curtir,
Até o 7º dia, a partir do dia de compra, você pode pedir a sua restituição de forma integral. Então não tenta quem não quer. E se você ver o preço dos meus cursos, que são parcelados em 12 vezes no cartão, 12 vezes, é um custo bem pequenininho com todo o apoio que você terá meu e da minha equipe para realmente aprender de verdade. Então é isso, galera. De coração em mente, agradeço a sua sintonia comigo e, como eu sempre falo, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro.